Fala aí, galera. Renato Mani Moicano aqui. Tamo no canal 2. Fiz um vídeo ali no Instagram que deu bastante visualização. Acho que a galera tava afim dessa conversa aí, que é essa foto do Topuria, tá? Que eu vou mostrar aqui pra vocês um pouco. Então, tá aí, meu irmão. Essa foto chegou há pouco tempo aí a circular no Twitter, principalmente. E eu fui olhar os comentários, irmão. Os comentários... primeiro, muitos dizendo que, como esse aqui, você tá postando foto de AI, de inteligência artificial falsa. E aí, teve uma galera que passou pelo AI, falou que não é AI. Então, me parece que essa foto é real, tá? Então, pode não ser real. Esse não é o mérito, não é o quanto que ele ficou machucado. Eu acho que ele ficou machucado desse jeito e eu acho que a foto é real. Mas mesmo que não for real, o que me pegou foi os comentários. Todo mundo xingando o cara, irmão, todo mundo fazendo piada do cara. E a perspectiva que eu tive foram várias, tá? Lucas Editor tá aí com a gente. Salve, Lucas Editor, beleza? Salve, salve. Vamos debater esse tópico aqui, que é um tópico interessante, tá? Qual que é o primeiro pensamento que eu tive quando eu vi essa foto? Foi o seguinte, meu irmão, como é que a vida é cruel e ingrata? Em um ano atrás, esse cara estava no topo, tinha acabado de nocautear o Charles Oliveira, tinha nocauteado o Volkanovski, tinha casado com a mulher linda, que era rica também. Pelo menos esses eram os boatos que rolavam, que ela era milionária também. O cara morava numa casa violenta na Espanha, o cara tinha uma linda família, o cara tinha acabado de fechar um contrato com a Ferrari e com a Richard Mille, o cara tinha uma aura de intocável. E hoje, na quinta-feira, dia 18 de junho, o cara tá sendo piada e escorraçado por todo mundo que pode. Tá ligado, Lucas? Por todo mundo. Exatamente. Só que não é todo mundo que pode. Eram os mesmos que aplaudiam e que falavam da aura dele. Se você olhar os nomes, as contas no Twitter são exatamente as mesmas que Usava foto de perfil do idolatravam o cara. cara. Pode falar mais um pouco aí, Lucas. É, que exatamente ele mesmo que usava foto de perfil do cara, falava que era o GOAT, que de hoje não era nada, é o mesmo que tá falando mal dele Meu agora. irmão, eram Exatamente. exatamente as mesmas contas. Então, então tem várias análises aqui. A primeira é essa, que um momento você está num lugar e em outro momento você pode estar em outro. É aquela velha frase que fala que demora anos para você construir um castelo e basta você tirar uma carta para tudo desabar. Na vida tudo é assim, tá? Para você construir sempre é mais fácil do que destruir. Então você tem que tomar isso em mente, tá? Para construir uma família é difícil, irmão. Para destruir uma família é uma noite, tá ligado, editor? Para construir Exato. uma carreira é uma vida. Para destruir uma carreira é um dia, sacou? E isso vale em tudo na sua vida. Tudo. Então saiba que é muito difícil construir, por isso que você tem que tomar cuidado, tá? A outra coisa que eu gostaria de falar mais para frente, entrando no aspecto técnico, e é por isso que eu chamei o Lucas, porque ele vai fazer um vídeo sobre o Topuria e ele me falou algumas coisas que faz sentido mesmo, correlacionando com o Khabib, mas a gente vai deixar isso um pouco mais para depois. Porque o fato é, não fazia sentido para ele para essa luta. E por que ele pegou essa luta? Justamente pelo ego. A luta foi pega pelo ego, tá ligado? O jeito que ele lutou foi feito pelo ego. O game plan dele, teve vídeo do irmão dele falando, né? Para ele não se aproximar daquele jeito, ele falando que ia nocautear de qualquer forma. Então, isso aqui é uma lição para todos nós, não só de luta, mas de vida para você também, tá? E a gente vai começar com a primeira lição, que é essa. Difícil construir e muito fácil destruir, tá? A segunda lição é que as mesmas pessoas que te amam vão ser as que te odiar. Quando você vence, todo mundo vence. Quando você perde, só você perde, certo, Lucas? Surgiram até várias fotos no Twitter dele sozinho, tipo, milhares de seguidores, né? E somente o irmão dele Sim, ali, quando exato. ele perdeu. Você viu essa foto? Vi, que é aquela parada de quem fica na derrota, né? Exato. Exatamente. E foi exatamente o que você falou, né, velho? O pessoal já. Internet tudo vai rápido, né? Mas quando você ganhou, você falou love the fans, but fuck the fans, né, velho? Exatamente. Love Porque, defense, velho, but fuck defense. Exato. velho, é o hype, né? É o momento, né? O que vai dar engajamento, velho. Não tem jeito. Isso aí é pra tudo, velho.
O que dá Exatamente. engajamento traz pessoa, traz amor e traz ódio, né, velho? Perfeitamente. Tem jeito. Por isso que também você tem que ter muito cuidado com o que você deseja, tá ligado, editor? Porque muita gente quer o engajamento, só que o engajamento tem a parte boa e tem a parte ruim, né? Já diria, como é que era o tio do Peter Parker? Grandes poderes exigem grandes responsabilidades. E é verdade, entendeu? A aura que esse cara tava vivendo, o jeito que as pessoas estavam idolatrando ele, vira a maré completamente e você tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para isso, tá? Então, use essa foto como isso. Só que não use essa foto também pensando, caralho, eu não vou fazer nada porque pode ser o próximo. Use exatamente o contrário, dizendo o seguinte, irmão, esse cara tentou até o final. Ele podia ter se contentado com menos, mas ele quis. Ele foi lá, ele tentou ser grande, só que ao mesmo tempo que você tem que ser grande, ao mesmo tempo você tem que entender que você é humano. Tá ligado, editor? Você é humano, irmão. Você não pode pegar um cara como o Justin Gage e falar, meu irmão, simplesmente eu vou... tipo, que nem os caras falam, run through him, né? Tipo, eu vou simplesmente passar em cima. Vou passar em cima dele. E essa foi a impressão que eu tive na luta. Você, para vender a luta, você pode até fazer isso. Mas ele tomou pro coração dele o que você nunca pode tomar. Você nunca pode entrar numa luta sem saber que você pode perder. Você nunca deve ir para uma entrevista de emprego sem saber que pode dar errado. Você tem que ter a confiança, você tem que falar, mas no fundo você tem que saber que aquilo ali pode acontecer, senão você é traído. Você tem que lembrar isso. Lembra do que a gente falou dos fãs também? É o seguinte, você nunca pode amar o jogo, porque você pode amar o jogo, mas ele nunca vai te amar de volta, tá ligado? A luta, não te deve nada. a vida. Né, editor? E essas são as coisas que eu tenho pra falar. Eu gostaria de falar também Perfeito. sobre, cara, a diferença tipo assim, como que as coisas mudam da noite pro dia, né, velho? Isso aí é uma parada que você falou também lá no vídeo lá. A gente tava falando sobre esse negócio do Ira Topura, né? Tipo, pô, o cara podia ser o maior de todos os tempos, que ele ia bater no John Jones, não sei o quê. E aí você falou do negócio da confiança, e eu vi exatamente isso também, velho. Era um cara que, tipo assim, eu não acredito que ele não acreditava que não podia perder, mas eu claramente na luta, o comportamento mostrava um comportamento de beleza, mano. Não importa o que ele faça comigo, eu vou ganhar. É isso. Tá ligado? Eu É senti a isso. mesma. Sabe quem que me lembrou muito isso? Não falando que é o mesmo tipo de psicológico, mas me lembrou muito a luta do Prat contra o Ian Gary, velho. Que pareceu que foi a mesma coisa. Tipo assim, velho, beleza. Ele vai me dar umas porradas, mas, mano, o cara, no caso do Ian Gary, ele não tem poder de nocaute, uma hora eu vou pegar. O Prax até falou isso, Ele né? falou isso. Só que, velho, você tá lutando contra o Justin Gaethje, brother. Tá ligado? Tipo, você não tá lutando contra o Ian Gary, mão de pantufa. Exato. Então eu acho que foi um erro completo de julgamento, né, cara? Um Tipo, erro beleza, subiu pra completo. cabeça, né? Um erro Subiu pra completo. cabeça, né? Um erro completo de julgamento e tá aí, pagou o grande preço, velho. Pagou um grande preço, velho. Virou meme, caralho. Virou Virou meme. mesmo. E eu vejo muitas pessoas ainda dão um hate nele, falando disso. Ah, mas ele achou que não ia perder, mereceu. É isso. Eu não tô falando ao contrário, não, irmão. Eu não tô falando o contrário, não. Entendeu, Lucas? Não tem esse negócio de merecer, de não merecer. Tem a realidade. Entendeu? Porque mesmo que ele não merecesse, mesmo que ele fosse um filho da puta, se ele tivesse seguido o game plan, ele ia ganhar do cara, velho. A gente viu quando ele botou o cara no chão, foi fácil pra ele. Por que ele não botou o cara pro chão de novo? Ele tentou lá no terceiro round, porque ele já tava fudido. E ele não tentou porque ele tava com essa parada. Ele, beleza, ele me machucou no primeiro round. Agora eu vou lá e vou fazer ele pagar ainda mais. E quase fez, batendo na cintura. Só que foi acumulando dano em cima de dano, em cima de dano. Porque menosprezou um cara. Cara, um cara que já perdeu um monte de luta. Um cara que não chega aos pés dele tecnicamente, velho. Não chega aos E isso foi pés. mostrado na luta. Na luta a Na gente viu isso. luta, você Irmão, perdeu para um cara tecnicamente pior. é bizarro. Você perdeu para um Exatamente. cara pior tecnicamente. Porque você é vaidoso demais, velho. Você é vaidoso Não, demais. Então, eu não tô falando só para idolatrar ele, não, velho. São tantas lições aqui que você pode tomar, entendeu? Então, as pessoas vão te idolatrar e vão te cuspir. As pessoas vão te idolatrar e vão te apedrejar se você perder. Tudo é difícil de conquistar e é fácil de destruir. E a sua
E a sua personalidade, se você achar que você não sangra, e se você achar que você é um Deus, você vai perder para sua soberba. Você perdeu para sua soberba na luta, bicho. Isso é na vida, eu tô falando pra vida de negócios, entendeu? Editor, deixa eu te falar. A gente tá com um canal gigante, velho, entendeu? O Lucas é um dos grandes responsáveis por isso, velho. O Lucas foi um dos caras que chegou pra mim e falou: Moicano, a gente tem que atacar no TikTok. Eu não dava nem bola pro TikTok. Hoje qualquer um sabe que o TikTok é o que começa, né? Não tem jeito, Não né? tem É jeito. o que dá exposição. É o meta. É o meta. E não foi só o Lucas, né? Isso ele viu de outras Não, pessoas, processo, time, né, Lucas? exato. Que se você for ver todos esses grandes streamers, todo mundo que hoje em dia tem uma grande relevância, começou no TikTok, vai migrando para redes sociais, vai fazendo cortes. Então, esse cara aqui. Então, É a humildade de entender, né, mano? é a humildade de entender que você não sabe tudo. É a humildade de você formar um time. Formar um time que ganhe com você, tá ligado? Que ganhe com você. E isso é complicado de botar até em palavras, porque ao mesmo tempo que você tem que ter um time pequeno, e você tem que confiar no seu time, você também não pode ficar restrito só no time. Porque senão eles vão. Exato. Você não pode também ter um time que só fique te alimentando com você, é o foda, não, velho. Tem que ser um time que fale a verdade, ó, esse conteúdo tá bom, esse aqui tá ruim, esse eu não gostei. Você tem que aceitar a crítica. Mas como falar isso, Lucas, para um cara que fechou um patrocínio com a Ferrari, com a Richard Mille, para quem não sabe, é uma marca de relógio, é uma das mais caras do mundo, né? Um cara que nocauteou em sequência Charles, Volkanovski e Max Holloway. Como você vai falar isso para um cara desse? Você acha que é fácil, Lucas? Não, é impossível, né? Se eu estivesse lá, eu não teria nem a menor capacidade de fazer isso, pô. Como é que tu vai tentar dar aula pra um cara desse, mano? De qualquer coisa que seja. De qualquer Olha a coisa. Não, não precisa nem ser de, De de luta. luta, né? Porque luta é É, impossível. Mas, é. mano, qualquer coisa do universo de negócio, de business. Olha o que o cara fez e olha o período de tempo que ele fez, Porra. velho. Não faz nem Exato. sentido. Se Exato. for colocar na ponta da régua, pô. E não faz nem sentido. Não faz sentido. O marketing pessoal dele, o jeito como ele fala, a confiança dele, o jeito que ele se apresenta. O Topuria é, hoje, o pacote completo. Pelo menos era. Até 4 dias atrás, editor. Até 4 dias atrás eu estava aqui falando que ele era o foda, que ele ia ser esse. Totalmente comprado na aura dele, totalmente comprado em tudo. No jogo todo, dizendo: esse cara aí vai ser o maior de todos os tempos. Irmão, hoje, até eu que tô criticando os caras, olho pra essa foto e você sabe o que eu falo? Eu não sei se esse cara tem o que é preciso pra voltar, velho. Tá? Totalmente diferente do Alex Pereira. Totalmente. E não é, você é fã do Alex Pereira porque ele tá te colocando, tá te dando entrevista, não sei o que, não tem nada a ver. Eu falei no vídeo ali, e eu acho que ele até ficou meio contrariado, tá, editor? Que eu falei que ele cansou, tava de boca aberta. Eu acho que ele Sim. cansou, porra. Gostou não. Ele não Gostou, não. gostou. Ele não gostou, mas eu acho que ele cansou. Eu não acho que o jab foi sorte. E eu falei no vídeo. Entendeu? Agora, eu não vou chamar o cara para uma entrevista, colocar o cara na entrevista e ficar querendo medir força, sacou? Minha opinião tá aí. Exato. Se ele pega e me pergunta, você falou que eu cansei, eu vou falar, você cansou, eu acho. Também não posso dizer, porque não sou eu, né? Eu vou falar contra a palavra do cara, só que o ponto não O é cara esse. tá falando que não, tu vai ficar ali, Vou não, ficar, não, cansou exatamente. 5. Não, você Cansei cansou. nenhum, Pô, nego quer briga. É. Mas essa não é a proposta. Agora, por que eu tô te falando do Alex Pereira? Porque o Alex Pereira foi um cara que provou que conseguiu voltar. Mano, foi nocauteado pelo Adesanya, voltou. Perdeu, Pankalev voltou. O Topuria eu não sei, irmão. O Topuria eu não sei se ele vai voltar. Tem que ver. A gente já viu. Foi a mesma dúvida, né? Foi a mesma dúvida. Agora ele vai ter que Quando ele nos perdeu provar, pro Adesanya. né? Ele vai ter que nos provar. Quando o Poatan perdeu pro Adesanya, nem tinha essa mesma dúvida, pô. Não tem como, é impossível saber, a gente não é a pessoa ali. É um Impossível. esporte muito brutal, velho. Muito brutal e que mexe sim com o psicológico, sim, velho. Entendeu? Muito. O cara ser destruído dessa forma que ele foi, tá sendo humilhado nas redes sociais, tá sendo zombado. Isso aí takes, né? Como é que fala? Tem que ter, né? O cara tem que ser. Isso aí, eu não sei exatamente a palavra, Blindado, it takes, né? It takes to. Tipo, é uma expressão. É americana, tipo. Uma expressão americana, tipo assim, você tem que ter algo, você tem que ser alguém que é muito diferenciável, velho. Entendeu? A gente já teve vários que aconteceu isso e não conseguiram voltar. A lista é grande, né? Eu não vou ficar falando aqui Honda Muito House, grande, Renan né? Barão, vários outros caras que não conseguiram se recuperar de uma surra dessa. Outro, Tony Ferguson mesmo. Tudo bem que o Tony A Ferguson tinha... real,
Pode falar, Lucas. Renan, a real é que o normal é não voltar, né? Essa que é a real, Normal, velho. O normal é não voltar, pô. o normal é não voltar. Ainda mais quando o cara é dominante. O normal é o cara entrar numa espiral. Ainda mais quando é uma derrota assim, velho. Porque não foi uma derrota normal. Não, Ele não foi. Aí se ele fosse nocauteado era menos pior, velho. Ele sim, apanhou muito, mano. sim. Ele E pegou tu quer muito saber dano, tomou mais? E tu muito quer dano. saber mais a real? E, Moicano, por que você pode falar com tanta autoridade? Pô, vou falar uma coisa aqui que eu nunca falei, tá? Porque esse canal aqui, meu irmão, é sobre realidade. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei. Eu sei que o Elias Topura queria quitar ali, ele queria desistir ali no quarto round, quando o árbitro estava ali. Ele queria. Sabe por quê? Porque eu já tive na situação dele, mano. Do mesmo jeito, apanhando. Só que você sabe o que que te faz não desistir? O ego, velho. Eu não sei se você lembra. Naquela luta com o Rafael dos Anjos que eu lutei, que eu fui espancado também. No quarto round, Lembra isso aí? o árbitro veio e ficou olhando pra mim e perguntando se eu via. E eu vendo, só que eu queria que o árbitro parasse a luta, tá ligado? Editor. Sim, você Eu queria, queria você que meu queria que ele treinador entendesse parasse que a não luta, viu. bicho. Eu queria que o treinador parasse a luta, meu. Eu lembro do juiz falando pro treinador, falou o seguinte, ó, eu vou parar a luta. Aí o Parrumpa veio e falou pra mim no quinto round, falou, irmão, se você não fizer alguma coisa acontecer, em 30 segundos o árbitro vai parar a luta. Aí naquela hora eu falei, velho, vai tomar no cu todo mundo, velho, tá ligado? Eu pensei isso, vai tomar no cu o treinador, vai tomar no cu o juiz, vai se fuder. Esses caras devia parar isso aqui, tá ligado? Mas agora que eu vou pro arrebento. Tanto é que no quinto eu fui pro arrebento. Então eu vou te falar, Foi mano. o melhor round. Foi o Foi teu melhor melhor round. round. Foi o melhor round. Porque, tipo assim, meu irmão, eu tava apanhando já por 4 rounds e não fazia mais sentido eu estar ali, tá ligado? A real é essa. Logicamente, não fazia mais sentido, não tinha como virar a luta, não tinha, tava todo machucado. Eu já não tava acreditando, tomando um dano desnecessário de uma luta que eu peguei desnecessária. Mas eu queria que alguém parasse, porque eu nunca ia me perdoar se eu desistisse, tá ligado, velho? Sim. Se eu entrasse numa luta e eu desistisse, eu nunca ia me perdoar. Eu nunca ia conseguir olhar no espelho e falar: caralho, irmão, você é um frouxo, você é um cuzão. E é a mesma coisa que o Topura estava sentindo ali no quarto round, entendeu? Quando o árbitro quis parar a luta, eu vou te falar: se o árbitro tivesse parado, ele ia ficar era feliz, tá ligado? Ele ia ficar era No feliz. quarto aí, né? É. Ele ia ficar feliz. Eu vou te falar mais. O, o irmão dele lá fez o certo de ter parado no quinto. Não fazia sentido ele ter continuado. O que, que ia adiantar ele tomar mais o tanto de pancada? Olha essa foto aí, mano. Se essa foto for verdade, velho. Você foi um acidente de moto, velho. Sem capacete, Exatamente. irmão. O cara ficou destruído. Então, a grande verdade é que ele queria que a luta aparece e ele não conseguiu por causa do ego. E foi esse próprio ego dele que empurrou ele a chegar até aí, velho. Então, a gente vai ter que Tem como ver. julgar, né? É, a gente Tem vai, como não julgar tem nesse como aspecto, julgar né? e a gente vai ter Olha que o que o cara ver fez. se ele vai conseguir voltar. Você consegue entender o que eu tô falando? A gente vai ter que 100%. conseguir ver. O Tony Ferguson se perdeu nessa aí. Obviamente, de novo, ele não é um Tony Ferguson, mas é uma situação delicadíssima. Você compreende o que eu tô falando? É, a gente tava falando, a gente sempre falou isso, na verdade, né? Desde que a gente viu ele aí lutando contra o Volkanovski, depois ele luta contra o Max Holloway. Cara, o Topuria, ele é um cara que depende de aura, né, mano? Tipo, a marca Topuria é a aura, pô, dele. É a forma que ele se porta, a forma que ele se carrega dentro e fora do octógono. E isso envolve as vitórias dele, né? Então, tipo assim, nem só sobre como ele voltar, mas nunca vai voltar a ser o que era. Isso aí é uma Eu também realidade. acho. Isso é uma realidade. Mas você olhando o fato do Alex Pereira, eu comparo ele e o Alex Pereira muito. Eu acho que os dois têm estilos parecidos. Claro que um é uma outra aura, que é a aura de Sim. Ferrari, tal, e o do Alex Pereira era do Matador, né? Sim. Mas ele conseguiu voltar do Adesanya, ele conseguiu voltar do Ankalaev, e para essa última luta, irmão, ele tava com muita aura também, velho. Será que o Topuria não consegue voltar? Eu imagino que, assim, o Topura, como lutador, eu acredito que ele volta. Eu acredito que ele tem um mental pra voltar. Agora, no quesito da aura dele, em quesito de como era antes, eu acho que não, velho. Porque o Poatan, ele nunca se vendeu no fato dele nunca ter perdido, tá ligado? A forma que o Poatan se vende é só a existência dele. A Sim, existência dele ser foda é isso, porque o Poatan também não fala nada, né? sim, O Topuria, ele se vendia nessa parada. Tu lembra da luta dele sim. contra o Max Holloway? Que ele falou Lembro. 1000 vezes.
eu nunca perdi, você já perdeu 8 vezes, você sabe o que que é perder, eu não Sim, sei o que é perder, sim, você é especialista em voltar, eu nunca tive essa experiência, eu sempre arrumo uma forma de ganhar. Tipo assim, o cara, a persona dele, da aura dele, vem do fato dele nunca ter perdido por ele justamente ser o foda, entendeu? Então eu sim. acho que volta a aura dele. Obviamente, cara, o cara é pica, mano. Tipo assim, eu acho que é o final dele. Mas a aura dele volta, mas não, acho que não volta a como era antes, entendeu? Como Entendi, era antes, tipo, no auge dele, velho, eu acho que não vai voltar, mano. Porque querendo ou entendi. não, tem uma derrota. E é uma coisa, por exemplo. Isso é uma coisa que eu tava pensando, inclusive, esses dias. Lucas, antes de você falar o seguinte, irmão, bora fazer um podcast junto, velho? Ah, bora, bora. Né? Pra esse Eu canal ou topo. pro outro, fazer um podcast falando sobre. Tipo, imitar o sexto round lá, como é que é o nome Tudo que eles bem. faziam? Eles faziam. Mas não o podcast do sexto round. O que ele fazia com o Durinho ali é maneiro, né? Que Sim, sim, era que antes vai, dos vai. numerados. Não tem. Antes dos numerados, a gente Isso. dá uma analisada aí e depois. Mas depois a gente conversa disso aí. Continua falando, deixa o like aí se você concorda com esse podcast. O que eu tava falando é que, tipo assim. Cara, onde é que eu parei? Você Você tava falando bugou meu cérebro. da aura dele com o Max Holloway, de como ele se vendia sendo esse invicto que nunca perdeu. Exato. Então, tipo assim, eu acho que isso não volta. Esse aspecto dele. Sobre como ele era invicto, nunca se perdeu. Mas outra coisa que eu também queria falar. Que como a gente já tá aqui, a gente já tá falando de assuntos divergentes, né? Sim, Velho, a diferença. Isso eu falei há 30 dias atrás, lá no meu canal lá. A diferença do boxe pro MMA, velho. Isso se aplica muito, mano. Se fosse o Justin Gaethje e o Ilia Topuria no contexto do boxe, tipo, por exemplo, Terence Crawford e Canelo. Meu irmão, o Crawford não perde aquela luta, pô. Não existe o mundo ele perde aquela luta. Mas tu vê como MMA, velho, o jogo é outro, mano. O jogo é outro, pô. Tipo assim, você comete um erro. Pra mim, o Topuria perdeu por um erro de julgamento, tá ligado? Ele tava no segundo round, ele deu aquele soco no fígado do Justin Gaethje. O Justin Gaethje se nocauteou basicamente naquilo ali. E ao invés dele continuar no Flurry, ele entrou na guarda do Justin Gaethje, né? Foi pra montar e tentou finalizar. Então, pra mim, ele perdeu aquela luta num erro de julgamento ali. Velho, isso nunca aconteceria no boxe, pô. Por isso que o MMA é um esporte superior, velho. Não tem condição nenhuma de um cara que nem o Ilia Topuria perder uma luta daquela sim, naquela condição, entendeu? sim. Não, não, não. É uma parada excepcional, pô. Excepcional, excepcional. São tantas variáveis, né? São tantas Muitas variáveis, variáveis, é loucura. são tantas variáveis, desde, cara, um chute que muda a luta porque o cara quebrou um pé, sacou? Uma Exato. entrada de queda que o cara derruba, aí o outro já cansou, já mudou. Irmão, o MMA realmente é isso, cara. Eu vou te falar. Melhor Dava esporte. pra fazer um podcast de novo falando tudo sobre a Casa Branca. Que evento absurdo. Mas vamos fazer isso depois. Hoje eu quero focar nisso aqui. E, e eu queria também que você falasse sobre aquele papo que você falou do Khabib, comparando os Assim, dois, porque isso aí serve para sua vida também. As escolhas que exato. você toma, tá? A primeira que eu vou te falar é o seguinte: essa luta não fazia sentido contra o Gate. Ele tomou essa escolha justamente porque ele foi soberbo. E eu vou fazer um correlacionamento com isso aqui, tá? Que era o que eu tava falando. Irmão, eu tô tendo um canal de sucesso no YouTube. A gente tá fazendo um evento que tá dando super certo. Só que em nenhum momento você pode tirar o pé do chão. Você pode achar que você é o melhor. Você pode achar que você é o melhor canal, porque não é. Não é. Não é. Meu irmão, em um mês surge um cara que vai desbancar o teu canal. Em um mês surge um outro cara copiando o seu evento, fazendo alguma coisa melhor. Você não pode simplesmente falar, velho, vai dar tudo certo porque eu sou bom. Porque senão é isso que acontece. Um cara que era o melhor de todos. Então use isso na sua vida. Meu irmão, um cara que tinha um futuro brilhante, ainda tem, mas era um futuro que seria maior que o do Khabib. E é o que o Lucas vai falar, eu vou deixar ele falar. Mas o ponto é que ele simplesmente aceitou essa luta com o Justin Gaethje na Casa Branca, porque ele realmente acreditou que podia nocautear ele a qualquer momento. O primeiro round você viu tanto de jab que ele tomou na cara e ele tava, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai dar nada. Aí daqui a pouco começou a machucar ele, opa, peraí. Caralho, vou me apressar. Aí começou a apressar, começou a não dar certo, começou a ficar machucado. Quando viu, tava desesperado, entrando de queda no quarto round, falando, caralho, o que aconteceu? Olhando pro sangue dele, falando, meu irmão, onde é que eu tô? Isso aqui é um pesadelo. E é isso que eu tô falando pra você, irmão. Um cara desse, com a estratégia certa, ele não perdia pro Justin Gaethje nunca. Um cara desse, com a cabeça certa, ele não tinha aceitado essa luta com o Justin Gaethje nunca. Nunca. Meu irmão, ele devia ter esperado, usado essa aura dele e a alavanca que ele tinha com o UFC para esperar o Makhachev. E ele entregou esse de bandeja, acabou para ele em relação a isso. Tá? E agora eu vou pedir a ideia do Lucas para falar sobre a correlação dele e do Khabib Nurmagomedov, que fez muito sentido. Fala aí para nós, Lucas.
Eu tava falando antes da gente entrar nesse. Virou um podcast, né? Virou um Mas eu tava falando podcast. sobre como, cara, o MMA, ele é. Isso, o Max Holloway já falou isso, né? Que é o esporte mais ingrato do mundo, porque você tem a seleção brasileira. Tá todo mundo descendo cacete na seleção brasileira, porque a gente ficou um contra o Marrocos, né? Sexta-feira tem jogo, irmão. Se a gente ficar 4-1 contra o Havaí, foda-se o jogo do Marrocos, tá ligado? Sim, A seleção vai virar hexa, que não sei o sim, quê. Essa que é a verdade. sim. MMA, irmão, o Topuria perdeu, ele vai lutar daqui a um ano, pô. Daqui a um ano ele É, vai lutar de novo, tá ligado? é, Então ele vai ficar um ano vivendo na realidade do cara que perdeu, tá ligado? sim. Eu falo isso porque como eu trabalho com lutador, né? Eu sei como é que é isso. Eu trabalho com o Jean Silva, que é um dos caras mais odiados dessa parada. E, irmão, o ódio que ele teve que a gente teve que suportar ali como time, da luta do Diego até a luta do Handjaren, foi loucura. Foram 6 meses ali, 4 meses de ódio absurdo. Por quê? Porque você só é tão bom quanto a tua última luta. Essa que é a verdade. E aí, a comparação que eu tinha feito pro Moicano com relação ao Habib foi como as pessoas falavam do Topuria antes e depois da luta. Tava muito equiparado a como o pessoal falava do Habib. Por quê? Porque Habib é undefeated, nunca perdeu um round, nunca não sei o que, nunca não sei o que lá. Só que a hora do Topuria tava, eu diria que tava maior, velho. Maior, maior. Acho que tava Por causa do maior, estilo velho. de luta. Exato, nocauteando. Porque ó, tu vê o Khabib, nunca perdeu um round, mas tu vai ver o nome daquele lutou, o nome que ele lutou. Ele não nocauteou o Shai no primeiro round, não nocauteou o Volkanov no segundo, e nunca não tinha nocauteado o Max Holloway, que nunca foi nocauteado. Então o cara tinha feito o impossível, mano. Essa aqui é a real, pô. Duplo campeão, subindo de categoria, uma das categorias mais duras, se não a categoria mais dura do UFC. Ele tinha feito tudo que não era pra ele ter feito. Em quesito de possibilidade, né? Tipo, o cara fez o impossível. Então ele já tava naquelas conversas, tipo assim, se o Topuria não luta a semana passada e ele aposenta, muita gente ia colocar ele como GOAT, pô. Muita gente ia colocar ele como GOAT. Mesmo ele parando, ou ele não tendo lutado, por exemplo, com o Islam Makhachev, que é a luta que todo mundo quer ver, ele já seria o GOAT na lista de todo mundo. Por quê? Porque a teoria é muito diferente da prática. Então, eu tava falando desse negócio do Habib, porque o Habib ele parou de lutar, pô, com 30 anos de idade. Ele nunca pegou uma luta que ele não era o favorito a ganhar. Ele sempre foi favorito em todas as lutas que ele lutou. E o fato dele ter parado, ele não ter dado essa chance ao destino, que foi o que o Topura fez, pô. Ele deu a chance ao destino. Ele pegou uma luta que ele não deveria ter pego, contra um cara perigosíssimo, um cara muito, muito letal. E ele E deu um essa cara chance ao sem destino. hype E ele nenhum, ganhou. velho. Mano, Cara, nenhum não cara, tem nenhum 38 de anos, Gigante, mano. não tinha hype nenhum, nocauteado pelo Max Holloway. Nenhum. Mas é por isso que você não pode Nocauteado pelo Charles, cara menosprezar. que ele já ganhou. Dois caras. Cara, o maluco, esse cara que ele pegou pra lutar, dois caras que ele já lutou ganharam dele. Tipo, não faz nem sentido pro legado do cara, tá ligado? Uma luta completamente. Pô. Era luta de protocolo, entendeu? Uma luta Protocolar, que, beleza, mano. vou quebrar ele aqui e depois eu vou voltar contra o Islam Makhachev. É isso, entendeu? Era isso. Inclusive, faz muito sentido justamente o que tu falou, dele ter aceitado essa luta não só porque é Casa Branca, mas porque ele provavelmente achou que ia enfiar porrada e foda-se. Disse, mano, vou pegar essa luta aqui, tipo, eu com certeza vou ganhar, não tem mundo onde eu perco do Just Gate, e Islam Makhachev é o próximo. E aí agora Exatamente. você vê a narrativa que se criou com relação a isso, mano, entendeu? Porque o Acabou a cara foi dar a chance. chance. Acabou a Acabou, chance. mano. E eu vou te falar Acabou a mais, chance. velho. E eu vou falar mais, bicho. Ele pode ter entrado numa espiral. Imagina se colocarem o Ruff pra ele na próxima luta. Pode ser que o Ruff meta ali a porrada nele, velho. Pode, Pode ser pode. que o Ruff meta Coisa ali a que era porrada nele. Coisa que era mano, inacreditável. inacreditável. Era Essa inacreditável. discussão, velho. Mas aí, de novo, por que, que você tá nessa discussão nesse canal e no outro? Irmão, porque o outro canal é gracinha, o outro canal é MMA. Só que aqui eu quero que você tenha uma reflexão de vida, que eu acho que isso é mais importante do que qualquer coisa. Irmão, não importa onde você tá, as coisas mudam em uma semana. Em um Tá dia. ligado? Em Em um um dia não. dia. Quanto é que foi, quanto tempo foi a luta dele? 30 minutos, 15 40 minutos? minutos, uma hora, Não, 40 né? minutos, a vida 40 inteira do minutos, cara mudou, a vida do cara tá ligado? mudou, entendeu? Como? Aí a gente olha pro outro aspecto, o Justin Gage, bicho, que, meu irmão, era tirado um zero à esquerda. Pra você ter ideia, a Moicano aqui, eu ia bater nele, velho, tá ligado? Se eu tivesse pegado aquela luta preparado, a verdade é, eu bem treinado, Chicão, tá ligado? Eu bem treinado. E hoje o Justin Gage, bicho, é o maior americano. Cara, o cara tá num hype absurdo. Vocês viram o show que foi aquilo ali? Meu irmão, foi um show. Foi um show aquilo lá. E alguém pagou as contas. E tá aí, a conta sempre chega, porra. Isso aqui não é pra desestimular meu irmão, a ser corajoso, a fazer, não. Mas é ter plano, velho.
e a entender Exatamente. que você não chega em lugar nenhum sozinho, que você não é tão bom quanto você pensa, não. Topúria, nem você é tão bom quanto você pensa. Nem você é tão bom quanto você pensa. Você tem que se cercar de pessoas boas, mas o meu aplauso aqui por ele ter tentado fazer o extraordinário, que realmente ele vai na Casa Branca, bate no Justin Gate. Essa luta do Makhachev com o Yangueri podia cair, podiam botar ele mesmo. Exatamente. E aí se ele ganha também, entendeu? Então é tudo um jogo que você tá arriscando tudo na sua vida. Irmão, você só tem uma chance, tá? Os outros vão falar mal de você de qualquer jeito, como estão falando do Topúria. E aqui se inicia o mais novo podcast também. A gente vai achar um nome aí, fazer um podcast, reflexões, colocar também, às vezes, na área de membros lá, do outro canal. Mas vai deixando o like, vai deixando sua curtida aí, meia hora de vídeo. Tem alguma última recado para deixar aí, Lucas? Fala do seu canal aí também. Vou só, eu sei que tu falou, é uma parada que eu acho que é muito importante, porque a gente tá falando tudo isso, mas o ponto não é falar que ele não deveria ter pego essa luta, porque, porra, porque o que faz o Topuria ser o Topuria também são essas chances, entendeu? A gente também tem Exato, que falar isso, tipo, exato. mano, a gente fala do Habib, mas o que importa, a forma que as pessoas te veem, entendeu? No final, são as atitudes que você toma. Ah, Sim. o cara ele aposentou com 30 anos e aí muita gente considera o GOAT. E se o Topuria chega lá e mete a porra do Shigeishi no primeiro round, que nem a gente falou? E Isso. se? E se? E aí ele vai lá e luta contra o Makhachev e pega o terceiro campeonato. E Esse se? e se É, é o que faz as pessoas serem extraordinárias, cara. É que nem exato, o Poatan falou no negócio. Ele exato, fez a carreira dele tomando essas chances. Então a gente exato. tá aqui analisando e tudo mais, porque é um caso extraordinário mesmo ele ter perdido pro Justin Gate. Mas, mano, palmas infinitas pra ele, por ele ter tomado essa atitude, entendeu? Porque realmente é uma coisa que, assim, Louvável. não é todo lutador que faria. Não é todo lutador que faria. Lutar contra o Justin Gate, por exemplo, assim, na Casa Branca. Não, não é. E é justamente isso aí que você falou. É isso aí que você falou. Você nunca deve pisar em alguém por ele ter tentar feito rir de alguém, por ele ter tentado feito algo que ninguém tentou, irmão. Tá ligado? É muito baixo, é muita mesquinharia isso. Realmente aplausos É de que é novo. fácil. É fácil ser o Habib, pô. Eu não queria falar isso, mas é fácil você, tipo assim, aposentar no auge e não pegar as lutas que pode ser difícil pra tu, mano. Essa que é a verdade. Então Até sempre que vai porque chegar um cara assim. até porque essa conversa ela partiu do ponto em que se ele tivesse continuado, o Habib estaria assim também. Exatamente. Ele estaria assim. Ele ia perder, irmão. É luta, pô. É porrada, mano. Tá ligado? Você tá lá, dois seres humanos. Seres humanos são seres humanos. Ser humano cansa. Ser humano, ele perde a vontade de lutar. Ele é uma criatura física e psicológica, velho. Então, assim, uma hora ele Imagina ia se dar o ruim, Anderson filho. Silva tivesse parado ali depois do Forrest Griffin mesmo, foda-se, não precisava nem ter Não lutado ia ter tantas John outras, Jones. tá Não ia ter John ligado? Jones, pô. Se o Não Anderson teve Silva John tivesse parado na Jones. hora certa, entendeu? Então, é isso. Mas foda-se, né? No final das contas, nada disso importa, meu irmão. Faça o que você tá com vontade, faça o que você acha, porque senão, se não achasse isso nem aqui, ele não tava. Agora eu quero ver como é que ele vai reagir, como é que ele vai voltar. Beleza? Vai deixando seu like aí. Valeu, muito obrigado, tamo junto. Ah, calma aí. O tempo passa muito Calma aí. É Lucas, fala do seu canal aí que eu vou deixar na descrição. Fala aí, rapaziada, eu tenho um canal também que, pô, tô tentando postar mais. Eu faço. Não é a mesma parada que o Moicano, não. Eu gosto de analisar mais as paradas. No canal oficial dele, ele faz mais análise, tudo mais do card, tudo mais. Eu gosto de fazer mais das situações, ver mais ou menos o que tá acontecendo, dar minha opinião sobre as paradas. Fofoca. É, fofoca, mano, tá Fala, ligado? pô, Fofoca. canal de fofoca, Fofoca. pô. Às E vezes eu tudo gosto de fazer bem, análise mais. E tudo bem. e tudo Eu gosto de bem. falar do que eu acho legal, pô. Gosto de falar o que eu acho legal. Às vezes tem umas paradas, vídeo totalmente aleatório. Já fez tier list de lutador, já fiz bagulho de debate de GOAT e tudo mais. Então, é uma parada basicamente de um fã que gosta de falar de MMA, velho. Isso envolve fofoca ou não. É Sim, isso. perfeitamente. Valeu, obrigado. Vou deixar o canal dele na descrição. Tamo junto. Os...